Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id e a gente está em mais um episódio do podcast Fractais. E o tema é o seguinte: como formamos nossos medos. Então, eu, Id Miguel, Daniela Dutra, Felipe Wasserman e Alexandre Valverde estamos aqui para contar um pouco das nossas experiências com pessoas neurodivergentes. Para te mostrar que, na verdade, a gente não é tão diferente de você e, ao mesmo tempo, é muito diferente. Então, vamos lá. Qual o medo que marcou minha infância? Acho que isso é um bom lugar para começar, porque ele é um lugar interessante porque é o início das coisas, né? E é muito legal a gente pegar e ver que, às vezes, os medos parecem que só vão se renovando, né? Eles saem do mesmo de um lugar ali da infância e ele vai, tipo, ganhando novas caras. Como que muda o personagem? E acho que o meu medo de infância era medo do escuro. Eu tinha muito medo do escuro. E isso acho que teve muito a ver hoje quando eu paro para olhar, né? Com essa coisa de pais separados muito cedo e tudo mais. Então eu tinha uma coisa meio de me sentir sozinho e o escuro me dava medo, ele não me acolhia. Apesar de eu, teoricamente, como autista, né, deveria gostar do silêncio do escuro, não deveria, mas se assumiria algo assim, é o contrário. A mente é meio acelerada, então no escuro, e quando você está inseguro e triste, tudo que é barulho vira estímulo e tudo que um monte de associação vai sendo feito quando você vê que você está ouvindo coisa que você não queria ouvir. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque me fez pensar também em algumas coisas da minha infância. Esses medos mais banais, assim, do tipo deixar o pé para fora da cama e achar que alguma mãozinha vai buscar, essas coisas nesse sentido. E eu lembro de um medo que eu tinha também quando eu estava mais ou menos na hora de dormir, que dava uma sensação que o tempo, ele sofria uma espécie de deformação, assim. Era como se ele fosse elástico e ele ou esticasse ou comprimisse para um jeito diferente do modo como a gente sente habitualmente o tempo. Então me dava uma sensação muito esquisita, como se eu vivesse uma espécie de aceleração ali em alguns instantes. Eu perdi um pouco a sensação de mim, assim, era meio esquisito e eu ficava com medo dessa sensação, assim. Então é interessante pensar isso porque alguns dos meus medos, eu acho, eles têm a ver com as minhas sinestesias quando elas não estavam compreendidas. E isso também era uma coisa que alimentava uma preocupação minha, que acho que eu vou falar um pouco dela depois, mas que exatamente por eu desconhecer esses fenômenos, assim, da sinestesia principalmente, né, que é essa questão de você receber um estímulo auditivo, por exemplo, e ter uma manifestação também visual, por exemplo, né? Então você ouve uma música e vê uma imagem. Eu tenho muito isso, né? Isso é bem comum em pessoas do espectro e tal, só que eu não tinha essa clareza e eu ficava assustado quando essas coisas aconteciam. Então eu comecei a ter na minha adolescência medo de perder o controle sobre mim e de enlouquecer. E isso foi um medo que me atravessou muitos anos da vida e que, na verdade, só veio parar há muito pouco tempo quando eu fiz o meu diagnóstico. Então, há cerca de 1 ano. Depois eu conto essa história. Foi engraçado você falar desse medo de enlouquecer, que é uma coisa que eu nunca tive, né? Medo de enlouquecer. Mas um medo que me acompanhou muito na infância era um medo de falar em público. Mas era engraçado porque esse medo era mais sobre ruborizar em público do que falar, porque no que eu falava, eu ruborizava. E quando eu ruborizava, porque eu sou bem branquinha, todo mundo falava que eu estava ruborizada. Então eu virava o centro... Pausa de dicionário aqui, ruborizada. De enrubescer a pele, ficar vermelho, é isso, Dani? Eu não conheço essa palavra. É isso Maravilha. Mesmo. Boa, obrigado. É isso mesmo. E aí eu ficava com extrema vergonha de ficar nessa situação de vulnerabilidade que para mim era maior do que falar em público. Então eu lembro na infância, óbvio, que eu não tinha problema de quando eu fazia teatro ou alguma coisa dessa natureza, ok. Mas, por exemplo, quando um professor me chamava na sala, quando eu seria testada, né, vamos dizer assim, chamava na sala, Daniela, responda isso, aí era instantâneo eu ruborizar. Então era instantâneo as pessoas perceberem que de alguma forma eu estava nervosa. E aquilo me deixava mais nervosa. E aí as pessoas ainda falavam, você está ruborizada. Eu lembro de isso me acompanhou por mais um tempo. Não. Ah, tá. Agora você vai... Você tá vermelha. Você tá parecendo um pimentão tá morango. Vermelha. Exatamente. Id, você está ficando ruborizado. Gente, eu sou capaz de falar assim. Pimentão era verdade, né?
E eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu tive numa agência, um dos diretores lá me chamava de Red Dunny, por causa disso, entendeu? Então, quer dizer, foi uma coisa que foi me acompanhando. E depois eu acho que eu vou contar um pouquinho o fim dessa história, né, que mudou e por que mudou, que eu acho muito legal. Essa falando assim, não é uma coisa que você falou, lembrou de uma história que eu acho que estava guardada atrás no meu cérebro. Não era da minha questão de mais medos assim, mas eu me lembro que na época de alfabetização, especificamente de alfabetização, eu morria de medo porque a diretora chegava na sala para ver como tá indo e ela falava assim, quem vai no quadro negro escrever tipo papai ou vovô, era tipo esse tipo de palavra, sabe? Não era nada muito complexo. E eu morria de medo de ser escolhido. Tipo assim, eu tinha realmente medo. E eu lembro assim, de professor, assim, a coisa que eu tinha mais medo era isso. Era da alfabetização, que na minha época chamava CA. Que era disso, assim. Mas assim, em geral, assim, medo de público específico não era uma coisa forte. O que mais me marca de medo foi porque eu morava no Rio, era em cima de um morro, né? E era num andar alto. E eu assisti um Globo Repórter sobre ETs. E eu tinha certeza absoluta que eu ia ser abduzido. Tipo, absoluta, de nível que alguns tempos eu pedia pra minha mãe fechar a janela. E aí é engraçado que eu tinha toda a explicação racional pra isso. Porque, tipo, eu olhava em volta e o meu prédio, e meu andar, eu era o mais alto de todos. Então pra mim não fazia nenhum sentido os ETs, tipo, me ultrapassarem pra pegar outra pessoa embaixo. Tipo, eu tô mais acessível aqui, sabe? Então eu tinha até uma explicação Já tô mais alto. racional pra isso. E aí, só contando um caos baseado nisso, a minha mulher... Tem um cara que é mais sagista / astrólogo que lê vidas passadas, sabe? Tipo, eu zero acredito nessas coisas, mas eu tenho muito interesse em ouvir pra saber a história que os caras já contaram, sabe? Tipo assim, eu realmente acho muito legal. E ele falou que numa das minhas vidas passadas eu fui um ET. E eu achei super legal, porque conectou tudo. Ele chegou a citar o planeta? ou Não, ele só falou que vidas passadas, uma delas era o ET. E eu falei, mas isso é legal? Ele, não, isso é muito legal e tudo mais. Aí a minha esposa falou, quando ele contou em casa, a minha esposa falou, cara, tipo, você pagou pra ele falar, porque é exatamente o que você queria ouvir. Eu falei, cara, sempre, tipo, faz muito sentido, cara, como vou negar? Fui, né? E aí faz todo sentido, até meu medo agora, fazendo a correlação, faz todo sentido. Nossa, eu já vi muito astrólogo, mas nunca vi ninguém falar pra alguém que foi um ET. Juro, Fê, é inédito. Somos raros, não é todo mundo que tem esse tipo. Eu tava me perguntando, esse astrólogo, você estava em São Tomé das Letras, porque lá as pessoas avistam muitos UFOs. Não sei, eu não queria falar UFOs, né? Parece American. UFOs. E aí foi UFOs, UFOs, OVNIs. E o pessoal lá, cara, é sério que isso aí, viu? Mas realmente, esse astrólogo, carta única. Parabéns. Ou ele não tinha a energia que eu trago, claramente faz essa conexão. Não. Sem dúvida. Outras pessoas não têm coragem de assumir essa verdade também. Pode ser que eu gostei tanto que eu quis assumir. As outras pessoas guardam pra si mesmo com vergonha. Então eu queria aproveitar agora para puxar a nossa segunda parte aqui, o nosso segundo bloco, e começar a falar sobre essa questão justamente se eu tinha mais medo de mim ou mais medo do outro, né? Porque essa é uma dimensão bastante comum das vivências, das experiências autistas, né? Esse medo de se expor, esse medo de passar o ridículo, esse medo de não corresponder às expectativas do outro e tal. E assim, eu tinha isso, mas eu tinha menos receio. Acho que também eu senti uma certa desenvoltura que me dava segurança, assim. Então eu tinha uma espécie de medo inicial, mas isso nunca me paralisava. Eu não lembro de uma situação que eu tenha, sei lá, evitado ou me impedido de ir para algum lugar, alguma festa, alguma coisa nesse sentido. O que eu fazia é que depois de um tempo eu ficava enfadado e caía fora. Saía antes, mas eu não chegava a ter uma experiência prévia de evitação nesse sentido. Mas, para responder essa pergunta se eu tinha mais medo de mim ou do outro, eu tinha mais medo de mim no fim das contas. Porque eu sentia que, quando eu me encontrava com as pessoas justamente, eu tinha uma certa experiência bastante intensa, assim, uma efervescência afetiva, vamos dizer, que me fazia experimentar coisas que eu temia, justamente, que me deixavam ansioso. E acho que isso também era aquela questão que
eu trazia desde a infância desse medo de enlouquecer, que eu acho, Dani, que vem também de uma herança do fato de eu vir de uma família de psiquiatras, né? Eu sou o 6º psiquiatra da família. Verdade. Então tem esse convívio com a loucura, com o manicômio, essa coisa de imaginar que a minha vida podia terminar numa ala de um hospital e tal. Então acho que eu carrego isso desde a infância. E só que por que eu tinha medo de enlouquecer e perder o controle? Justamente por causa desses superpoderes, né? Acho que a gente tem como autistas, então dessa questão das sinestesias principalmente, dessa questão do nosso pensamento ir muito longe, da gente poder confabular, fantasiar muita coisa. E às vezes isso é tão intenso que eu sentia que parecia que eu tava perdendo o controle sobre mim, assim. Eu falava, nossa, até onde eu posso ir? Isso é com o meu interessante, pensamento, era um né? medo de você mesmo, né? Um medo de você, não do outro te fazer algo, e sim você fazer algo ao outro. Exatamente. E é muito interessante. Muito interessante pensar que quando a gente pensa no espectro autista, é o clichê da pessoa ali fechada, né? Mas pode ser muito extrovertido. E você pode ser muito extrovertido e ter mais medo do outro. Exatamente. Não é porque você é Era o meu aberto e caso. fala que você não tá, sua cabeça não tá fritando ali. Eu, pelo menos, sou muito assim. Mas de um certo modo também não consegui imaginar e supor quais poderiam ser as minhas reações, algo nesse sentido, só que isso era vivido, é que agora é um pouco diferente mesmo. Acho que desde que eu compreendi o meu autismo, isso mudou, porque aí como eu pude entender de onde isso surgia, vamos dizer assim, dessa condição, parou de ficar aquela sensação do eu não sei de onde tá vindo, não sei pra onde vai, não sei porque eu sou assim. É quase como se o autismo ele não te dá uma explicação cabal exatamente sobre de onde as coisas surgem, mas o fato de você saber que há uma coesão e que o nome dessa coesão é autismo, fala, cara, eu sei que isso faz parte desse todo que sou eu não preciso mais me temer. É uma coisa muito interessante, assim. E aí, a partir daí, eu parei de perder, porque eu percebia, né, de ter medo, assim, e eu parei de ficar refém dessa situação. E não porque eu me tornei mais mestre ou dono de controle das coisas que eu sinto e faço, mas é porque eu não imagino mais que pode emergir coisas das quais eu vou me espantar ou não vou conseguir dar vazão e encaminhamento para elas, algo nesse sentido. Eu tava pensando no que você falou, assim, eu tava pensando na pergunta de modo diferente, assim, porque eu acho que então tem 3 caminhos, na verdade. Tem o medo de você com você mesmo, tem o medo do outro no quesito dele fazer mal a você, o medo do outro, e eu acho que o meu é num terceiro meio, que é tipo assim, eu em relação ao meio, ou as pessoas que me importam, o medo de alguma coisa acontecer com elas, ou alguma coisa específica. Então eu não tinha medo específico de sofrer um ataque ou uma coisa específica do meio, mas é muito mais tipo as coisas que eu faço, como os outros vão ver. E eu acho que muito pequena, assim, obviamente, eu não consigo lembrar muito exato, mas eu lembro quando meus pais saíam de casa, tipo, na sexta-noite, que eu achava super legal, que eles sempre saíam à noite. Na sexta-feira, deixavam de criança em casa. A gente fazia, tipo, bicho preguiça, que é ficar com medo. E eu tinha muito medo se meus pais iam voltar pra casa ou não, sabe? Tipo assim, que alguma coisa ia acontecer. O que é o bicho preguiça, Fê? Eu não conheço, na verdade. Ficar pendurado na perna. Você é pequeno. Quando você é muito pequeno, você consegue. Tá. Entendi. Ele fica de bicho preguiça. Não tem nas montanhas isso, Id? Eu nunca vi um bicho aconteceu. preguiça, mas eu sempre falo para as pessoas que os bichos preguiças são os maiores escaladores, porque eles conseguem estar num negativo e fazer um movimento em câmera lenta. Isso exige muita sustentação. Mas, Eu enfim, também conseguia fazer isso na perna dos meus pais, então eu tinha essa habilidade. Boa. Então, tipo assim, eu acho que eu tinha muito mais medo do efeito social, o efeito meio em relação a mim do que algum efeito. Tipo assim, eu não tinha medo que alguém fosse me bater necessariamente. Eu não tinha medo de alguém me infligir o mal. Eu tinha medo de, tipo, fazer alguma coisa errada e a impressão dos outros em relação a isso. Ou, tipo, o que os outros vão achar por eu fazer desse jeito. Ou, tipo, jogar bola desse jeito e as pessoas vão me zoar. Tipo assim, é muito mais... Não pessoas... Tipo assim, era muito mais o medo do efeito do meio do que alguma coisa muito específica. Então é muito difícil quebrar se sou eu com meus receios próprios e tô terceirizando, se é uma coisa deles em relação a isso. Então, pra mim é muito difícil fazer essa quebra muito clara, sendo uma pessoa que tenha necessidade do social, né, que gosta disso, assim, que nem gosta de ficar tão sozinho, assim, eu sou ao contrário. Essa parte eu acho que sempre foi muito marcante em fases diferentes, né? Medo de ficar sozinho, medo de arranjar namorada, medo de não arranjar, medo de que vai gostar de mim, tipo assim, esses medos específicos. E é legal ver que é aquela coisa, né? O medo, na verdade, é uma insegurança de ser aceito, de certa maneira, e só foi mudando os personagens. Mas uma coisa interessante comigo, pelo menos, é que eu tenho mais medo dos outros, mas especificamente dos outros que eu tenho mais intimidade. Por que isso, né?
Porque eu sempre vivi meio que, sei lá, essa contradição que era basicamente... Quando eu conheci uma pessoa X, sei lá, esses dias fui na exposição no Ibirapuera, do Patagossauro lá, dinossauro gigante. Aí a gente chegou no final, tava vazio, e eu, entrosa como sou, comecei a falar com o cara. Aí falei, não sei o quê, comecei a falar várias coisas, o cara falou, nossa, mas como você sabe isso? Caramba, não sei o quê. Aí das ampolas de Lorenzini, dos tubarões, enfim, tudo muito natural, né? Eu não me sentia julgado por aquela pessoa. Mas, porém, com as pessoas que já me conhecem, eu tenho medo de falar. Porque eu acho que vão pensar, tipo, vão zoar, né? Tipo, oh, você sabe disso, não sei o quê. Ah, ele sabe, pra tudo ele tem uma opinião, hein? Não sei o quê. E não é nesse lugar. Tipo, sempre foi num lugar de troca mesmo, de ouvir aquilo e bater em vocês, querer contribuir com algo, mas não querendo aparecer ou mostrar que você sabe. Então, é muito doido assim, porque meu medo é muito mais dos outros, mais dos outros que eu conheço. E claro, sempre o medo do que eu posso fazer, mas no meu caso não é com os outros. Aí é mais no que você falou, Fê, de gerar algo nos outros. Do tipo, puta, várias vezes eu penso assim, só gostaria de sumir, né? Mas, como tem os outros, eu não sumo porque eu tenho medo do que isso pode gerar neles, entendeu? Mas eu não tenho medo do meu sumiço em si, do que isso vai acontecer e por aí vai. É bem interessante isso aí. Agora eu vou trazer um medo para vocês que vai ser bem particular mesmo aqui no nosso grupo. Que é o medo de ser abusada na rua, para não dizer estuprada. Isso foi, eu acho que eu já parei um pouco com isso agora, né? Enfim, mas eu lembro muito entre a minha adolescência até uns 25 anos, assim, eu tinha muito medo disso. Eu tinha muito medo de andar sozinha e um cara me abordar e acontecer alguma coisa. Tanto é que eu já tive episódios, e aí eu tive um episódio num cara me seguindo uma vez, que eu tive que fazer um monte, sabe aquela coisa assim, sai do metrô, fecha a porta, deixa o cara sair. Tipo, entra depois na eu fui Casas no Bahia lugar, e fica esperando, fala tipo com o moço do isso. caldo de cana, sim. Aí eu entrei numa reunião, fiquei 1h30. Quando eu saí da reunião, entrei no metrô, o cara estava lá, gente. E ele com uma cara de psycho e uma bolsinha. Nossa. Foi surreal. E talvez a partir até dessa experiência, que aí eu tive que fazer mesmo isso, descer, fingir que ia descer, não sei o que, passei, desci em outro lugar, eu acumulei um certo medo disso acontecer. Embora eu não tenha hoje, né, e sou muito solidária com muitas mulheres que vivem isso até de forma diferente, né, porque o meu era uma situação muito, não era porque eu me achava a última bolacha do pacote, que nunca fui, não era isso, né, mas, sei lá, ela era uma vulnerabilidade ali na... Sim, total. Ô, Dani, claro que o seu lugar é muito mais intenso, mas, de certa maneira, eu venho sentindo cada vez mais medo de pessoas, do que elas podem fazer. Tá? Uhum. E é bem legal agora para até falar sobre como lidar com esses medos. Né? Eu sou uma pessoa, eu escalo, né? Então muitas vezes eu vou pro meio do mato, eu e minha namorada. Eu não sei lutar, eu não sei nada. E eu tenho medo de acontecer algo. Ou, por exemplo, tô numa festa, chegou alguém muito folgado, um Zé Treta de 2 metros de altura. O que eu faço, né? E aí, por isso, vai parecer viagem, mas eu comprei um taser. Por quê? O taser, ele é a única opção... O que é um taser? O taser é aquela arma de choque, sabe? Ah, você tá de brincadeira. Te juro, porque pensa comigo. Imagina, uma pessoa vem aqui quer me fazer Pelo um menos negócio agora, meio quem maldade. ouvir no podcast, ninguém vai te atacar. Isso serviu como modo de segurança. Dizer que tem um taser Já tá é um marco avisando, diverso. Já tô avisando. Exatamente. Mas eu falo pra todas as minhas amigas do taser, porque, imagina, né? Vamos supor que você é uma exímia lutadora. Beleza, você tem grandes chances de sair daquilo, mas tiver mais de uma pessoa, você rodou e ainda tem a margem de erro, né? Vamos supor que você tenha uma faca. Não é que nem em filme, você enfiar uma faca em alguém, a pessoa vai viver bastante tempo. Ela vai conseguir tirar aquela faca e fazer muitas coisas bem chatas, né? Se você tiver uma arma que é ilegal,
né? E outra também, uma arma não mata de primeira que nem nos filmes, tem que ser um tiro bem certeiro, né? Ou seja, a única coisa que vai ser eficiente é um taser, porque você não mata a pessoa, você não precisa se machucar, agredir, ela só apaga, tchau, bye bye Brasil, fui, entendeu? Mas eu tinha que saber Luigi faz uma apologia ao eu choque tenho elétrico. que fazer isso antes. Tinha que ter sabido disso antes. É porque assim, como mulher, sabe, sou uma pessoa muito vulnerável. Eu trago num tom de zoeira, assim, mas já entrando aí no próximo tema, que é essa coisa, como lidar com esses medos que estão aí com a gente. Esse meu medo foi uma maneira, o taser foi uma maneira. Eu sei que eu nunca vou usar ele, entendeu? Mas, tipo, só de eu saber que eu vou ter algo a recorrer caso aconteça algo, já me dá uma aliviada. Esse negócio de paralisar é engraçado, assim, tipo, eu luto. Agora eu não faço mais, mas eu cheguei longe no jiu-jitsu, então, tipo assim, eu saberia lutar. Mas, tipo assim, toda a minha vida em técnicas de luta era fazer uma cara de tipo assim, cara, eu não vou brigar contigo, sabe? E muitas vezes aconteceu isso e foi muito engraçado, porque, tipo assim, eu sou baixinho, mas, tipo, eu não sou tão pequeno, eu não sou um cara que você vai querer brigar de bobeira. E aí, mas já aconteceu uma vez, há muito tempo atrás, de um cara, eu tava olhando pra baixo, o cara achou que eu tava zoando ele, olhando pro pé dele, que depois eu percebi que o pé dele era estranho. Aí ele me deu uma cotovelada, do nada, ele falou, por que eu sei isso? Porque ele me deu uma cotovelada na barriga, e ele falou assim, cara, era mó grande, e falou assim, se você me zoar meu pé, eu vou acabar contigo. Aí eu virei pra ele e falei assim, Quantos cara... anos isso? Quantos anos? Já era na época de micareta, devia ter uns 20 e poucos, uns 20 anos atrás. Micareta, olha a eu estava referência da nesse nível, pessoa. né? Época de Aí micareta. eu virei, e era tipo num lugar, era tipo, nem era dentro da micareta, né, tipo... Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você é muito maior do que eu, cara, se você quiser brigar comigo, briga, cara, eu não vou fazer nada. Aí ele ficou nervoso, porque ele não tava imaginando que alguém fosse responder isso, sabe? E aí ele falou, então eu te pego lá fora. Eu falei, tá bom, cara, mas você não vai me achar, então tipo, foda-se. E aí passou, sabe? Então, eu acho que, tipo, os medos reais que me paralisam hoje é 100% efeito de pós ser pai e filhos. Então, tipo assim, eu tenho muito medo do que afeta minha família. Então, tipo assim, alguma coisa que pode acontecer com a minha filha, e aí o efeito que isso vai ter em mim, que isso vai ter na minha mulher, e o efeito que tem de mudar a minha vida inteira. Uma coisa que acontece com a minha filha, tipo, acaba com a minha vida como eu conheço ela hoje. Então, tipo assim, não é um detalhe simples. Então, os medos, assim, são muito maiores nesse quesito. Tipo, alguém que é muito próximo. E eu sei que com o tempo você se adapta, tudo, mas nunca mais vai ser aquela vida que você está acostumado. Então, tipo assim, depois que eu virei... antes eu tinha medo de perder o emprego, desempregado, medo de dinheiro, outros tipos de medo. Mas depois que eu virei pai, claramente, tipo assim, eu acho que eu tenho um ambiente familiar muito legal. E assim, eu acho que dei muita sorte de ter conseguido isso, assim... E medo de perder isso é o principal. E tem muitos modos de você perder isso. Acidente, doença, machucado grande. Tem vários modos que podem acontecer, que às vezes deixam as pessoas mais fortes. Mas eu tenho muito medo desses tipos de acontecimentos, sabe? Como eu tinha medo do nascimento. Tipo, essas coisas, na verdade, que me travam, assim, que me param para pensar nos efeitos do acontecimento, me dá mais medo, assim, do que o ato em si. Claramente seus medos estão... Olha, eu fazendo um analista aqui, cara, perdão. Muito Mas igual. tá muito ligado sempre ao outro, né? Ao cuidar do outro, né? Tá muito nesse lugar, assim. Nunca é muito sobre você. Isso é uma característica que acho que todos nós aqui compartilhamos, que é uma empatia muito grande, né? Você falou isso, eu nem tinha pensado nisso, porque eu não sou mãe, e talvez eu não fizesse essa conexão direta, mas eu tenho muito esse medo com as minhas sobrinhas. Como isso me impactaria e impactaria toda a minha família. Então, de fato, isso é uma coisa que muda, né? Eu acho que eu tenho uma relação bem próxima delas, mas não sou mãe. Ainda assim, eu tenho esse medo. E quanto aos medos anteriores, hoje, esse medo, vulnerabilidade na rua por ser mulher, não é muito um medo que eu carrego, né, em condições normais de temperatura e pressão. Óbvio que se você está num lugar ermo, sozinha,
Eu não tenho medo de ser assaltada, entendeu? Eu tenho medo de ser estuprada, sei lá. Sim, total. Né? Então é uma coisa muito inconsciente. E o medo de falar em público, acabou que a minha própria profissão me fez treinar e me exercitar em relação a isso, né? Quando eu optei por fazer comunicação, eu acabei tendo que, de forma forçada até, ter que me expor mais. Então, isso me ajudou, né? Ser porta-voz também, já fui porta-voz de mídia quando eu trabalhei em algumas empresas e tinha que falar, enfim, para a televisão, para a rádio. E acabei me acostumando um pouco mais. Nossa, que legal, Dani. Dá pra achar isso na internet? Não sei. Pode tentar. Dá pra achar tudo na internet, cara. Eu vou atrás disso. Depois você me conta qual que era o programa, horário e ano. Era muito, eu falava muito, muito sobre corrida de rua, muito sobre Natal e muito sobre um projeto que eu tinha que chamava-se Talentos da Maturidade. Então, Talentos da Maturidade? É tipo The Voice 60 mais? Isso mesmo. Exatamente, só que não era só The Voice, enfim, tinha algumas coisas também. E acho que teve também da Árvore de Natal. Mas, enfim, então isso eu exercitei e eu me forço, por saber dessa vulnerabilidade, eu me forço, assim, é uma coisa que eu já aprendi a me forçar. Me forço a falar, por exemplo, quem vai falar? Eu, falo assim, não, eu tenho que ser primeiro, entendeu? Eu tenho que ir de supetão, assim, porque senão eu fico com aquela conversa interna, será que eu vou falar, não sei o quê. Então eu já prefiro ir de uma vez. Sim, é interessante, assim, porque a maneira que eu vejo de você lidar com esses medos é justamente enfrentar eles, né? Eu amo escalada e a escalada tem muito disso, é muito colocada essa coisa, tipo, de enfrentar os medos. E realmente, quando você sai da sua zona de conforto, você aprende muita coisa sobre como lidar com isso. Você descobre muitas capacidades em você quando você tá, tipo, lá no alto, com medo de cair, entendeu? E é uma situação muito visceral, então você tem que lidar com aquilo, sabe? Não tem outra opção que é não lidar. Não vai vir ninguém, não vai vir nada. Então, de certa maneira, eu me identifico porque isso é uma maneira que eu aprendi de lidar com os meus medos. Mas é interessante falar que, enquanto a gente falava de medos aqui, eu comecei a lembrar de muitos medos que eu tenho. Medo de crise hídrica, medo do Bolsonaro ser eleito, e por aí vai. São vários medos, né? Além de todos que a gente falou. Exato. Mas, uma das maneiras que, pra mim, é uma das mais eficientes de lidar com o medo é falar deles. Tipo, mostrar que eu tenho medo. Porque quando a gente sai da cabeça e joga nas nossas palavras, né? Nem que seja falando sozinho, juro que muda. Parece que toma mais forma. E aí, nesse sentido, eu dei o exemplo da escalada, que é um lugar que eu acredito muito de enfrentar, mas eu também já entrei em embate com várias pessoas que escalam, que ficavam muito nesse discurso de enfrentar, mas eu falava, cara, não é bem assim, entendeu? O negócio não é sair enfrentando o medo, o negócio é saber olhar pro medo, entender que medo é esse, como ele reverbera em você, né? E ter um autoconhecimento da onde vem, você, né? E pra saber se a melhor estratégia para aquilo é o embate, a melhor estratégia é o afastamento, a melhor estratégia é estudar mais sobre aquilo, sei lá, mas deixa eu só botar um ponto aqui, que eu achei engraçado que você falou. Comigo acontece exatamente o contrário. Quando eu tô nervoso, ou estressado, ou triste, as pessoas querem, ou com medo, as pessoas querem conversar comigo para que eu conte. Eu não gosto de contar. Pra mim funciona ao contrário. Tem certas coisas que eu adoro contar, eu gosto de ouvir dos outros, mas eu acho que às vezes botar pra fora me deixa até mais nervoso do que, trocar. Eu vou descobrindo novas verdades sobre aquele meu medo. E ele vai ficando, eu fico vendo a cara das pessoas. A minha esposa fala, até da minha antiga empresa que eu tô passando. Ela fala assim, Felipe, você tá nervoso? É alguma coisa da empresa? Eu falei, ai, caralho, agora não vou conseguir dormir. Eu usei a palavra bonita pro podcast. Mas essa é a grande diferença, assim. Uma coisa é quando alguém vem e questiona seu medo pra você falar. Aí estão apontando pra você. Então, já apontando pra tua vulnerabilidade e falando, fala aí. Por mais que seja uma pessoa que a gente ama e confia, pesa mais. É muito diferente quando isso parte de você. Quando você coloca aquilo, porque você... Às vezes, é o que eu faço, tá? Eu vi aquele medo ali e aí eu vejo que a melhor abordagem é colocar ele. Falar, tipo, putz, tô com medo de fazer essa via de escalada, sabe?
falei, entendeu? Porque vai ser muito melhor falar agora, porque quando eu estiver lá em cima, ficar, por que eu fiz isso? Que medo do caramba. Eu já vou meio que preparado. Interessante que vocês estão trazendo, e você falou dessa questão da gente se confrontar e tal. E aí, pensando em todas as coisas dos medos que a gente evocou, eu pensei muito nessa questão do medo da performance, que a gente falou de várias maneiras aqui, da performance social, da performance como estudante, como amigo, como namorado, como amante, sei lá o quê. E aí, eu vou trazer uma outra dimensão do medo que a Dani trouxe dessa questão do medo sexual de sofrer um abuso. Por muito tempo, eu tive o medo de não performar bem sexualmente, assim. Então, aquele medo de você não ficar excitado num date. E é muito engraçado, assim, porque na minha adolescência, isso me paralisava mesmo. E eu ficava, caraca, como é que eu não controlo aquilo que a gente tinha combinado? Enquanto a pessoa vai ali e de repente você fala o que vai acontecer, e exatamente por não se controlar, você não sabe qual vai ser o desfecho daquilo. E era insuportável pra mim, assim. Tanto é que eu acho que eu muito rapidamente estabeleci relações monogâmicas, porque a hora que isso aconteceu eu falava, nossa, tá garantido que esse espaço sexual afetivo é aqui que eu fico. E aí, eu me vi solteiro agora, depois de muito velho, 43 anos, falei assim, agora finalmente você está solteiro depois dos seus 17 anos, se vira isso. E aí, eu tive que me haver com essa questão de falar assim, cara, e aí, como é que a gente combina isso? E isso é uma dimensão da vida gay também, é muito interessante. Isso não é um receio só meu, assim, eu comecei a descobrir que outras pessoas também têm essa questão de que você nunca sabe o que vai acontecer na hora que você encontra aquela pessoa e fala, e aí, vai rolar ou não vai rolar? E aí... Exato. Esse medo de performance, ele tá dado. Só que justamente, e é isso que eu acho interessante, na hora que você fala sobre ele, você não precisa necessariamente, porque você falou, desmanchar a situação, mas você para de ficar refém dela. E aí realmente talvez a coisa aconteça ou não, a excitação aconteça ou não, a trans aconteça ou não, mas se não acontecer, ela já estava prevista, ela já estava dentro de uma possibilidade, ela não é mais aquela coisa do tipo, não, eu imaginava que ia ser o super foda, o super-herói aqui, e não sei por que o que aconteceu, eu não estava contando com a possibilidade de não conseguir. E você falou algo, Ale, muito interessante, que basicamente você teve que aprender a lidar com esse medo. Então, às vezes, né, uma das maneiras de lidar com o medo, você não precisa nem pensar, entendeu? A própria vida vai trazer pra você. Mas você sabe que assumir pras pessoas e falar assim, olha, você vai encontrar uma pessoa que é um pouco diferente, às vezes eu já falo, eu sou autista, tal, não sei o quê, já traz esse lance. E também tem uma outra coisa que eu acho engraçado, assim, eu não tenho um tipo que eu posso falar, eu gosto dessa pessoa, eu tenho certeza que eu vou ficar excitado. Às vezes eu fico excitado com umas pessoas que não tem nada a ver e tal, então é muito engraçado, mas assumir justamente que eu não tenho esse controle é libertador. Sim. Eu acho que isso daí dava um episódio inteiro, né, essas questões, principalmente para trazer uma visão de mulher para vocês. Exato. Né? E, enfim, no caso do Ale, ok, né? É gay, não é mesmo, não é uma função de uma visão de mulher que vai alterar muito isso. Mas, de fato, assim, os homens, eles se preocupam muito com isso, muito mais do que a gente. Mesmo sabendo que isso, claro, pode acontecer por inúmeras razões. Mas é um descompasso, gente. Eu converso com amigas e tudo. O nível de tensão dos homens em relação a esse assunto. O nível de tensão do homem é tipo 99% e da mulher com isso é tipo 32%. E também tem uma coisa aí que minha namorada já falou muito pra mim e agora até já caminhando pro nosso fim, dando adeus e já dando um cheiro do que está por vir, né? Claramente temos que falar de sexualidade, sexo e por aí vai, porque isso é um tema que fala sobre muitas coisas. Mas o que a minha namorada sempre trazia muito, Dani, era essa coisa de que a gente se preocupava muito e elas não se preocupavam tanto porque elas já estavam acostumadas com isso acontecer, sabe? Tipo, já era normal falar, puta, mais os homens sempre falam, nossa, é a primeira vez que isso acontece comigo. Tipo, pra elas é tão comum, é porque os homens não falam, entendeu? Tipo, eles não falam que ele gozou rápido, não falam que broxou não sei o quê. Mas as mulheres sabem, elas falam entre elas. Exato, elas presenciaram. Exato, elas presenciaram aquilo. Bom, é isso, galera. Aquele abraço aí. Vocês querem se despedir também? Agora, um beijo. Falou, pessoal, um grande abraço. Abraço, obrigada. Galera. Tchau, tchau. Valeu, gente. Perfeito.